A Arábia Saudita é um grande e próspero país localizado no Oriente Médio, com uma área de cerca de 2,15 milhões de quilômetros quadrados. É o segundo maior país da região, atrás apenas do Irã. Com uma população de cerca de 34,2 milhões de pessoas, a Arábia Saudita é o terceiro país mais populoso do Golfo Pérsico, depois do Irã e do Iraque. A economia desse país é riquíssimo em cultura e tradição e é altamente dependente do petróleo, sendo o maior exportador de petróleo do mundo. Em 2020, o PIB nominal do país foi de 770 bilhões de dólares, colocando-o como a 18ª maior economia do mundo. Diante de todas as riquezas naturais e pensando diretamente em utilizá-las para fortalecer ainda mais sua economia, foi então que o Porto do Mar Vermelho nasceu, localizado na costa do Mar Vermelho, na cidade de Jeddah, a segunda maior da Arábia Saudita e conhecida por ser um importante centro comercial. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender sobre o Porto do Mar Vermelho, a grande obra do rei Abdullah. Mas antes de começar este vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e ative o sininho para sempre acompanhar os próximos conteúdos daqui do Construction Time. Também conhecida como o Porto do Rei Abdullah, essa é uma grande construção portuária que dá orgulho a toda a nação da Arábia Saudita. Com uma área de cerca de 12 quilômetros quadrados, o porto é capaz de receber até 60 navios de grande porte ao mesmo tempo, o que o torna um dos maiores e mais importantes da região e do mundo. O projeto foi desenvolvido em várias fases, iniciando-se em 1974 e concluído em 2019, com um investimento total de mais de 20 bilhões de dólares, o que daria hoje algo em torno de 112,7 bilhões de reais, se fosse aqui no Brasil. É um dos portos mais modernos do mundo, com tecnologia avançada e infraestrutura de última geração. Para facilitar o carregamento e descarregamento de cargas, o porto está equipado com gruas automatizadas e sistemas de rastreamento de contêineres, o que aumenta a eficiência e a segurança do processo. O porto também é um importante centro de logística, oferecendo serviços de armazenamento, embalagem e transporte de mercadorias. Além disso, o porto é capaz de lidar com uma ampla variedade de cargas, incluindo petróleo, gás, contêineres, grãos, carros e produtos químicos do mundo todo. Essa gigantesca construção é estratégica para a economia da Arábia Saudita e do mundo, uma vez que está localizada em uma região importante para o comércio internacional, conectando o Oriente Médio, a África e a Ásia ao restante dos continentes. Portanto, é também uma importante fonte de emprego para a população local, empregando mais de 4.000 trabalhadores diretamente e muito mais indiretamente. O Porto do Mar Vermelho, que também é conhecido como o Porto do Rei Abdullah, ou mesmo Porto de Jeddah, foi planejado para ser construído no início da década de 1970, durante o reinado do rei Faisal da Arábia Saudita. A construção foi motivada pela necessidade de um porto moderno e bem equipado para lidar com o crescente volume de comércio internacional que passava pelo país. O projeto foi desenvolvido em colaboração com uma equipe de engenheiros e consultores internacionais. A ideia de construir um porto moderno em Jeddah surgiu no início da década de 1960. Na época, o país estava se desenvolvendo rapidamente e a economia estava se diversificando, com um crescente volume de comércio internacional passando pela região. No entanto, a infraestrutura portuária existente era limitada e inadequada para lidar com a demanda crescente. Em 1995, foi inaugurada a primeira fase de um grande projeto de expansão, que incluiu a construção de novos cais e terminais para contêineres, carga a granel e cargas frigoríficas, mas mesmo assim ainda era necessário mais, pois o porto atual ainda não tinha o porte necessário que a necessidade do momento pedia, então eles construíram mais. Em 1972, o governo da Arábia Saudita contratou uma equipe de engenheiros e consultores internacionais para desenvolver ainda mais o projeto para o novo porto.
A equipe incluiu empresas japonesas, americanas e europeias, que trouxeram tecnologias de ponta e um know-how de sucesso para o projeto. Ao longo dos anos, várias personalidades importantes estiveram envolvidas no desenvolvimento do porto de Jeddah, incluindo o rei Faisal, que liderou o projeto de construção, e o rei Abdullah, que incentivou a modernização e a expansão do porto durante seu reinado. O porto foi inaugurado em 1976 e rapidamente se tornou um importante centro de comércio internacional, impulsionando a economia da Arábia Saudita e permitindo que o país se conectasse com outras regiões do mundo. Desde então, o porto tem passado por diversas reformas e expansões para acomodar o crescente volume do comércio e melhorar sua eficiência. O Porto do Mar Vermelho foi um empreendimento de grande escala, que envolveu uma quantidade significativa de trabalhadores, materiais e equipamentos. A construção do porto passou por várias fases, cada uma delas com desafios tecnológicos e superações significativas. A primeira fase da construção foi concluída em 1978. Essa fase foi principalmente dedicada à elaboração do plano mestre do porto. Nesta parte inicial, além de iniciados os trabalhos de drenagem, que visavam remover aproximadamente 50 milhões de metros cúbicos de areia e rocha do fundo do mar para criar um canal de navegação de cerca de 22 quilômetros de comprimento e profundidade de até 18 metros, também foi concluída a construção do Mole Norte. Diversas dragas foram concluídas ao longo desses anos, incluindo uma draga de sucção com capacidade para 10 mil metros cúbicos por hora, algo surpreendente para a época. Mais de 30 guindastes-torres com capacidade variando de 10 a 100 toneladas também foram utilizados nessa grande construção. Nesta fase, foram realizados estudos técnicos e de viabilidade econômica para definir as características e especificações do porto, incluindo a localização, a capacidade de movimentação de cargas e os equipamentos necessários. Também foram desenvolvidos os projetos arquitetônicos e de engenharia, que serviam como base para a execução das etapas seguintes. A segunda fase envolveu a construção dos berços de atracação e foi concluída em 1982. Ela se concentrou na construção das primeiras infraestruturas portuárias, com os cais para atracação de navios e as áreas de armazenamento de cargas. Esta fase durou cerca de 4 anos e envolveu a mobilização de milhares de trabalhadores, bem como a utilização de equipamentos e máquinas de alta tecnologia, como guindastes, escavadeiras, tratores, caminhões e outros. Foram usadas mais de 50 escavadeiras, com capacidade variando de 5 a 80 toneladas para ser mais preciso, por volta de 30 navios de despejo, com capacidades variando de 2.500 a 14.000 toneladas, estiveram presentes para tirar todos os entulhos. Nesta fase, também foram realizados os trabalhos de terraplanagem, que consistiram na escavação e movimentação de grandes volumes de terra para a preparação do terreno. Também foram construídas as fundações, paredes e estruturas de concreto do porto, incluindo os cais, os armazenamentos e as instalações de apoio. A terceira e última fase, que envolveu a construção de instalações para contêineres e carga geral, foi concluída oficialmente em 1986. Ela se concentrou na instalação de infraestruturas complementares, como sistemas de energia, água, esgoto, iluminação e telecomunicações, bem como na construção de instalações administrativas, de manutenção e de segurança. Esta fase durou cerca de 2 anos e meio e utilizou cerca de 150 mil toneladas de aço e mais de 3 milhões de metros cúbicos de concreto, juntamente com 9 milhões de metros cúbicos de pedra e 1,5 milhão de metros cúbicos de areia, complementando essa parte. Por fim, após a conclusão das fases anteriores e a obtenção das licenças e autorizações necessárias, o Porto do Mar Vermelho entrou em operação comercial, recebendo navios e cargas de diferentes partes do mundo. Desde então, o porto tem desempenhado um papel estratégico no comércio internacional, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região. De fato, visto de cima, parece uma grande obra de encaixe, como se fosse um Tetris gigante.
sendo possível de se ver duas entradas na lateral e perfeitamente retangulares, e também mais alguns de seus cais em formato de pinça, que recebem dezenas de novas embarcações todos os dias. Para você ter uma noção da grandeza dessa obra, vamos apresentar um exemplo de outro porto conhecido, porém menor que o Porto do Mar Vermelho, o Porto de Aqaba, localizado também no Mar Vermelho, mas na Jordânia. Ele é um porto de águas profundas e um importante centro de comércio e turismo na região. O Porto de Aqaba é usado para transportar cargas para a Jordânia e para outros países vizinhos, como Iraque e Síria. O Porto de Aqaba e o Porto de Jeddah são dois importantes portos na região do Mar Vermelho, com diferenças notáveis em termos de tamanho, quantidade de carga movimentada e importância econômica. O Porto de Jeddah é um dos maiores e mais movimentados portos do mundo, com uma capacidade anual de cerca de 6 milhões de contêineres e mais de 60 milhões de toneladas de carga. Ele é um importante centro de comércio internacional, com conexões diretas para a Europa, Ásia e África. Além disso, é o principal da Arábia Saudita para importação e alimentos e produtos básicos, tendo um papel vital na economia do país. Por outro lado, o Porto de Aqaba é um porto menor, com uma capacidade anual de cerca de 1,2 milhões de contêineres e 16 milhões de toneladas de carga. Ele é um importante centro de comércio na região do Mar Vermelho, com conexões para outros países do Oriente Médio e da Ásia. Além disso, o Porto de Aqaba é um destino popular para turistas, oferecendo oportunidades para mergulho e outros esportes aquáticos. Dentre as críticas que cercam essa incrível obra, 3 tipos se destacam. Primeiro, impacto ambiental. A construção do porto foi acompanhada por preocupações ambientais, incluindo a destruição do habitat marinho e terrestre, a poluição da água do mar e o aumento do tráfego marítimo. Também foi relatado que a construção do porto levou à realocação de algumas comunidades locais. Segundo o custo, a construção do porto foi financiada em grande parte por um fundo de investimento saudita e por empréstimos bancários. No entanto, o custo total do projeto não foi divulgado publicamente, o que levou a especulações sobre o custo real e a possíveis atrasos devido a problemas financeiros. Especula-se que até agora a obra tenha custado por volta de 20 bilhões de dólares, mas nenhuma afirmação dos responsáveis apareceu. O terceiro ponto é a concorrência. O porto enfrenta uma concorrência significativa de outros portos da região, como o Porto de Dubai e o Porto de Jebel Ali, ambos nos Emirados Árabes. Como resultado, pode ser difícil o porto atrair clientes e se tornar lucrativo a longo prazo. O Porto do Mar Vermelho é responsável por uma grande parte do comércio internacional do país, impulsionando o crescimento econômico da região. Além disso, o porto emprega uma grande quantidade de pessoas diretamente em suas instalações e gera empregos indiretos em empresas que prestam serviços para o porto. O Porto de Jeddah também tem contribuído para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte da região, incluindo a construção de rodovias e ferrovias para conectar o porto ao resto do país. Além disso, o porto tem sido responsável por atrair turistas para a cidade, o que contribuiu com o crescimento do turismo na região. Como parte de suas responsabilidades sociais, o Porto de Jeddah investe em projetos educacionais e de saúde na cidade, contribuindo para o desenvolvimento social e humano na região. Também existem planos ambiciosos para melhorar e expandir suas operações. Uma dessas iniciativas é a expansão do Terminal Sul, que é dedicado à carga de contêineres. Com a expansão, o porto poderá aumentar sua capacidade e acomodar navios de maior porte, o que contribuirá para melhorar a eficiência do porto. Além disso, também tem planos de construir novos terminais para lidar com diferentes tipos de carga, incluindo um terminal de grãos, um terminal de minério e um terminal de carga geral. Esses novos terminais irão melhorar a capacidade do porto e lidar com diferentes tipos de carga e contribuirão
para o aumento e eficiência de competitividade do porto. O Porto do Mar Vermelho, ou Porto de Jeddah, ou mesmo o Porto do Rei Abdullah, é uma parte vital da economia da Arábia Saudita e da região do Mar Vermelho. Sua localização estratégica e papel fundamental no comércio internacional o torna um hub importante para o transporte de cargas para o Oriente Médio e além. As iniciativas de expansão e automoção demonstram o compromisso contínuo do porto em melhorar a sua eficiência de suas operações e manter sua competitividade no mercado global. À medida que o porto continua a se desenvolver e se modernizar, ele desempenha um papel cada vez mais importante no futuro da economia saudita e da região em geral. E assim, ele se prova um exemplo a ser seguido por todas as nações que desejam aumentar suas economias e crescer em importância no grande cenário geral. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os próximos conteúdos daqui do Construction Time. Se você ainda vai ficar por aqui no YouTube, assista outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo.